Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo um vídeo onde eu vou explicar a diferença entre duas palavras que se confundem em inglês. E eu pretendo fazer uma série de vídeos com essa temática, palavras que todo mundo confunde. Quando usa um, quando usa o outro, eu quero explicar o máximo possível aqui para que você não cometa erros. E logo de cara eu quero falar sobre a diferença entre a palavra house e a palavra home. A maioria das escolas de inglês ou até vídeos pela internet fala, é fácil, house é casa e home é lar. Não é tão simples e genérico dessa forma, tá, gente? Existe mais e mais detalhes. Então eu vou falar sobre as 4 diferenças entre a palavra house e a palavra home. Então vamos lá, a primeira diferença é justamente essa. House dá uma ideia de estrutura e o home dá uma ideia de aconchego. Eu vou ler aqui com vocês as frases que eu usei como exemplo, eu vou deixar na tela para vocês poderem ler aqui comigo também. Então vamos lá, o uso da palavra house. Olha um exemplo que eu coloquei ali, ó. He's building a house. Ele está construindo uma casa. E o outro exemplo que eu coloquei é We are at John's house. Nós estamos na casa do John. Então aqui nós temos a palavra house totalmente como estrutura. Primeiro, ele está construindo uma casa. Estamos falando de casa como estrutura, como construção. Então, claro, vamos usar a palavra house. E da segunda frase, nós estamos falando, nós estamos na casa do John. Estamos falando exatamente de localização. Onde que eu estou? Na casa do John. Estamos tratando a casa como uma estrutura física. Agora, olha os exemplos que eu coloquei aqui para a palavra home. I like to be at home. Eu gosto de estar em casa. He stays home all day. Ele fica em casa o dia todo. Então a gente está falando sobre estar no seu lar, no seu aconchego, enfim, de estar no lugarzinho ali onde você mora. Então a gente não está tratando apenas a casa como uma estrutura física, nós estamos tratando como realmente um aconchego. Então, de fato, os vídeos que falam que house dá uma ideia estrutural e home dá uma ideia de aconchego estão corretos. Eles apenas não estão sendo completos. A segunda diferença é que house precisa de uma especificação, já a palavra home não precisa. O que isso quer dizer? Que quando eu uso a palavra house, eu preciso usar um pronome, preciso usar um artigo, preciso usar um numeral, preciso usar algum indicativo da casa que eu estou me referindo. Então, por exemplo, se eu falar assim, can you see that house? Você consegue ver aquela casa? Ó, a palavra aquela foi uma especificação, eu tive que especificar a qual casa eu me refiro. That house, aquela casa. Ou então, o segundo exemplo que eu coloquei, is this your house? Is this your house? Essa é a sua casa? Eu coloquei um possessivo. Essa é a sua casa? Então, se eu precisei colocar um possessivo, se eu precisei colocar um indicativo, aqui tipo aquele, aquela, né, um pronome indicativo no caso, se eu precisei colocar um artigo, tipo a casa, uma casa, nesse caso eu vou usar a palavra house. Já a palavra home deixa claro que a casa pertence ao sujeito da frase. Então, por exemplo, ó, Vanessa works at home. Então a Vanessa trabalha em casa. Eu não precisei falar na casa de quem. A própria pessoa que lê a frase já vai entender que a casa é da própria Vanessa. Olha o segundo exemplo. I want to go home. Eu quero ir para casa. Eu não precisei especificar. Eu quero ir para aquela casa. Eu quero ir para sua casa. Eu quero ir para a casa de tal pessoa. Se eu não precisei de especificação e simplesmente disse eu quero ir para casa, já deixa claro que a casa pertence a quem? A mim. Eu quero ir para minha casa. Inclusive, se eu dissesse assim, eu quero ir para a minha casa, se eu tivesse a necessidade de usar um possessivo, eu trocaria o home pelo house. Então, I want to go to my house. Né? Mas como eu não precisei usar um possessivo, a casa já é nitidamente pertencente ao dono, né? ao sujeito da frase, então o home aqui se encaixa perfeitamente, não há necessidade de complemento. A terceira diferença entre home e house é que house ela é usada para diferenciar a casa de apartamento, enfim, de outros tipos de lares, né? Digamos assim, vamos supor. Se eu estou diferenciando a palavra casa da palavra apartamento, trailer, chalé, iglu, cabana, rancho, seja lá o que for de outros tipos de moradia, a palavra house é uma palavra específica para falar é casa, não é apartamento, não é um chalé, não é uma cabana, não é um rancho, é uma casa. Nesse caso vou usar a palavra house. Já home é o lugar onde você mora, independente de que tipo que é. Então você fala, por exemplo, I like to be at home. Eu gosto de estar em casa. Essa casa pode ser tanto uma casa literalmente, como eu posso estar falando de um apartamento, posso estar falando de uma choupana, enfim, é onde eu moro. Então vamos aos exemplos, ó. House. Do you live in a house or in an apartment?
Então, você mora em uma casa ou em um apartamento? Repara que a palavra house está sendo usada para diferenciar o tipo de moradia, se é uma casa ou se é um apartamento. Outro exemplo, ó. He has 2 houses in the hut. Então, ele tem 2 casas e uma choupana. Então, repara que aqui eu estou usando a palavra house novamente para diferenciar uma casa de uma choupana. Ele tem 2 casas e uma choupana. Estou diferenciando as duas coisas porque, apesar de serem moradias, não são o mesmo tipo de moradia. Diferente da palavra home. Olha só que curioso aqui as 2 frases que eu coloquei. A primeira, ó. He lives in an apartment and works at home. Então, ele mora em um apartamento e trabalha em casa. Repara que quando eu falo ele trabalha em casa, não estou falando que ele mora em um apartamento e trabalha em uma casa, como se fossem 2 estruturas diferentes. Não. Ele mora em um apartamento e trabalha em casa. Ou seja, ele trabalha no apartamento dele. O apartamento é a casa dele. Afinal de contas, é lá que ele mora. Então, nesse caso, vamos usar a palavra home. Porque independente do tipo de moradia, a casa dele é uma home. Olha o outro exemplo. The princess wants to go home. She misses her castle. Né? Então, a princesa quer ir para casa, ela sente falta do castelo dela. Repara que o castelo é uma home, porque é onde a princesa mora. Então, mesmo não sendo uma house, ou seja, mesmo não sendo uma casa, é um castelo, é uma home, é uma casa, ou seja, é onde ela mora. Então, é o home dela. E por último, home é a única das 2 palavras que você pode traduzir como lar. Então aqui já não estamos mais falando sobre casa. E aí nesse caso sim você pode usar possessivos para o home. Tá? Eu nunca falo tipo my home para falar minha casa, eu falo my house. Mas quando eu estou falando meu lar, aí sim eu posso usar my home. É o único caso em que o home pode usar possessivos. Então, por exemplo, se eu falar assim, it's not big, but that's my home. Então, não é grande, mas é o meu lar, né? Então, é onde eu moro. A house may not feel like home. Então, uma casa pode não parecer um lar. Home is where you feel good. Então, lar é onde você se sente bem. E o último exemplo é o famoso home sweet home, lar doce lar. Bom, então espero que eu tenha conseguido esclarecer aqui a diferença entre house e home, as 4 diferenças essenciais. Qualquer dúvida, às vezes eu falo rápido demais, eu sei que eu jogo muita informação, às vezes parece que tem que assistir o vídeo de uma forma mais lenta, mas se ficou alguma coisa faltando, se ficou alguma informação vaga, deixa nos comentários que eu explico sem problema algum. Agradeço por ter assistido até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar aí com seus amigos, ativar o sininho para ver as notificações dos próximos vídeos e até uma próxima explicação.